Então vamos lá, pessoal. Então a gente tem que entender que a região sudeste ela é uma região pequena se comparada às outras regiões, tá? Por exemplo, a norte. E a grande questão aí é que nós temos aí uma diversidade muito grande de rios, de bacias hidrográficas, desde pequenas a bacias hidrográficas maiores, ok? Porém, eu gosto de enfatizar que nós temos aí uma grande infraestrutura, uma infraestrutura melhor até talvez que vários outros estados e regiões. Os rios da região sudeste são de planalto. São rios que possuem grandes corredeiras, né, diferentes dos rios caudalosos do norte. As águas, né, são muito aproveitadas para a produção de energia elétrica, uma vez que as usinas hidrelétricas utilizam-se do próprio desnível dos rios, né, para a geração de energia. Então nós temos aí o complexo hidrelétrico de Urubupungá, no Rio Paraná, nomezinho difícil esse, né? Usina hidrelétrica de Três Marias, no Rio São Francisco, e a hidrelétrica de Furnas, no Rio Grande, certo? A gente tem que lembrar que esses não são rios tão navegáveis, apesar de terem as eclusas aí, né, que facilitam as hidrovias, mas eles são bastante aproveitados para a geração de energia elétrica. Okay? Então aqui a gente vai ver, né, Bacia do Leste, ok? Bacia do São Francisco e a Bacia do Leste, tá? Além da bacia, da grande bacia do Paraná, que pega tudo isso. A gente vai ver aqui, né, a grande quantidade de hidrelétricas, né, principalmente aqui em São Paulo, olha só, né, utilizando-se essa característica física dos rios paulistas, são rios de planaltos e acabam colaborando aí, né, para a criação de hidrelétricas. Então a gente vai ver aqui, ó, a represa parcial da Três Marias, né? Olha que interessante, né? O precisável represamento e abre-se as comportas que giram as turbinas. Tá? A gente vai ver aqui, ó, hidrovia Tietê-Paraná, tá? Ele liga, né, toda essa região aqui e ela é muito utilizada porque esse sistema hidroviário ele é muito econômico, levando grandes cargas a um custo bem menores do que o rodoviário. Então, deveria ser investido, inclusive, mais dinheiro na construção de melhores infraestrutura, né, nesse novo modal de transporte, uma vez que a questão do modal rodoviário brasileiro já está bastante ultrapassado e precisaria de uma reforma muito grande para resolver todos os grandes problemas que a gente enfrenta. Tá? Então, olha aqui, ó, bacia do Tietê-Paraná, olha o quanto a gente consegue integrar todas essas regiões, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná, né? São Paulo quase todo, através de hidrovias, o que facilitaria muito aí, né, o transporte de cargas e matéria-prima. Tá? A gente vai para os tipos climáticos. Né? A gente sabe que a região ela é quase não, perdão, ela é totalmente inserida no contexto tropical. Então a gente não tem muito aí, né, o que falar. Nós temos aí o tropical de altitude, né, onde estão as serras aí que eu já falei, grande maioria de serras aqui e planaltos. Nós temos o tropical na grande maioria do estado, subtropical numa região bem próxima aqui, ó, na região serrana entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, e próximo também, bastante próximo ao Paraná. Inclusive, se a gente prestar atenção aqui ao Trópico de Capricórnio, né, é uma linha imaginária que define aí macroclimas e logo ao sul dele estaria aí os climas subtropicais, né, então abaixo do trópico. Então a gente tem que levar em consideração essa situação. E nessa pequena área, né, no norte de Minas Gerais, a gente encontra aí um pedaço de semiárido. Tá? Então, tipo, tudo isso está relacionado a grandes questões de vegetação, pluviosidade, hidrografia, vegetação. Todas essas características fazem com que a gente tenha esses determinados tipos climáticos. A gente vai ver que isso é um climograma, né? Quantidade de chuva e temperatura ao longo do ano. A gente percebe que as temperaturas abaixam de maio até aproximadamente início de agosto, né? E a gente tem um grande índice de chuvas, né, no verão, né? A gente percebe aí, ó, desde novembro, depois de dezembro, um alto índice, janeiro e fevereiro, né? Diferente do clima tropical úmido, né, que a gente tem aí essas, né, a temperatura não chega a cair tanto,
né, ficando com uma média um pouco mais alta devido aí à grande umidade do ar, né. Aqui clima semiárido, né, só para a gente ter uma ideia, né, olha aqui ó, a quantidade de chuva sempre muito pequena e a temperatura sempre bem alta, né, só para que a gente possa entender aí as diferenças entre as mais diversas regiões. Agora a gente vai falar sobre as formações vegetais da região sudeste, ok? Floresta tropical em quase toda a sua área, né? Nós temos aí o cerrado abrangendo bastante partes aqui da nossa região, inclusive Minas Gerais, a vegetação litorânea, tá? Mata Atlântica, floresta úmida de encosta, que também pode ser chamada de Mata Atlântica, toda essa região aqui, tá? Viu, pessoal? Tá? Floresta subtropical, naquela região onde eu falei, que nós temos o clima subtropical, e a caatinga, né? Ali está naquela região que a gente viu anteriormente, semiárido no norte de Minas Gerais. A gente percebe que a vegetação ela vai estar intrinsecamente associada ao tipo climático, né? Então a gente não pode desassociar uma coisa da outra, certo? A gente vai ver, ó, tá? A área devastada pela ocupação humana, toda essa região mais cinza aqui. Isso daqui é o pequeno, né, faixa que ainda sobra da Mata Atlântica. Tá? A vegetação litorânea, que são as restingas e os manguezais, ó, a gente vai ver que tem bem pouquinho, né? E o cerrado, que está bem devastado, que toda essa região aqui, ó, seria cerrado, está bem devastado, existem pequenas ilhas ainda. Infelizmente, isso é, né, produto aí da urbanização, infelizmente. A gente vê aí a Mata Atlântica, Campo Limpo, perdão, vegetação litorânea, que aqui é um manguezal, ok? A gente percebe que a Mata Atlântica é uma floresta bastante fechada, com vegetação bastante alta, né? Olha aqui a Mata Atlântica com bastante água, muito interessante, muito legal mesmo. É uma das regiões com maior biodiversidade do mundo, tá? E a gente percebe, ó, como que era São Paulo em 1500 e como é São Paulo em 2000. Olha aqui, né? A gente tinha a quantidade de vegetação que a gente tinha e como a gente tem hoje. Infelizmente, né, é o preço que a gente paga aí pelo crescimento populacional e pelo desenvolvimento, né, urbano. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Um beijão para todos e até a próxima aula.